Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre métodos de estudo. E a primeira coisa que eu tenho que te dizer é: não existe uma técnica mágica para estudar, não existe uma fórmula mágica. Então, se você está aqui nesse vídeo procurando uma técnicazinha, uma formulazinha mágica, não existe. Tudo que eu vou te ensinar aqui são técnicas, mas são técnicas que envolvem esforço. Então, você vai ter que se esforçar para conseguir colocar essas técnicas em práticas. Mas se você colocar, eu te garanto que você vai conseguir ter foco, ter concentração para estudar. E lembrando que se você tem muita dificuldade para estudar, talvez até tenha aí um problema com TDAH, lembre-se sempre de procurar ajuda especializada, né? De procurar por um profissional que realmente pode te ajudar com isso, porque talvez você vai precisar de técnicas mais específicas e de todo um tratamento mais específico para o seu caso, tá? O que eu vou falar aqui são técnicas de forma geral. Bom, dito isso, então, que não existe, né, uma técnica mágica, eu preciso te avisar sobre uma outra coisa, que não existe um sentimento mágico, né, que vai te fazer estudar. As pessoas, inclusive, às vezes confundem, né, motivação com essa ideia de que como se fosse um sentimento mágico que vai surgir e vai fazer com que eu faça as coisas. Isso não vai acontecer, tá? Motivação, inclusive, quer dizer motivo para a ação. Ou seja, estudar é um comportamento, então é uma ação. Se é um comportamento, de fato, você precisa da motivação. Mas motivação nesse sentido que eu falei, de motivo para agir. Então, de fato, você tem que ter um motivo claro, um motivo bem estabelecido pelo qual você quer estudar. E tome cuidado com esse motivo que você vai encontrar para estudar. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas vendo a vida dos outros no Instagram e encontrando isso como motivo. Ou seja, fulano acorda 5 horas da manhã e estuda todos os dias, então eu também preciso fazer isso. Isso não é motivo suficiente para fazer com que você parta para ação, para fazer com que você estude de fato. Você precisa encontrar um outro motivo mais forte, mais sólido do que isso, tá? Porque os outros fazem não é um motivo forte o suficiente. Então defina o seu motivo pelo qual você quer estudar, para que você consiga ter essa motivação nesse sentido, de motivo para agir. Bom, dito tudo isso, vamos agora então de fato entrar nas técnicas, né? Primeiro, como eu falei, todas as técnicas que eu vou te passar aqui vai envolver um esforço. Não existe técnica mágica, não existe fórmula mágica, vai envolver um esforço, combinado? Mas se você se comprometer a colocar em prática, vai funcionar. Vamos então às técnicas. A primeira seria Pomodoro. Talvez você já até ouviu falar, talvez você já conheça essa técnica. Como que funciona? Pomodoro é você fazer blocos de estudo. É você se organizar para estudar e descansar. Você pode começar fazendo blocos bem curtinhos, né? Até para facilitar ali a introdução aos estudos, né? Para que você consiga se engajar nesse comportamento de início. Então, você pode fazer blocos bem pequenos, de 10, 15 minutos. Então, você programa, né? Estuda durante 10 ou 15 minutinhos, descansa por 5 minutos. Faz outro bloco, estuda por 10, 15 minutos, descansa por mais 5 minutos. E assim você vai repetindo. Conforme você estiver conseguindo estudar bem dentro desse período de tempo, você pode aumentar esse tempo. Então, você pode fazer 20 minutos, estuda 20 minutos e descansa 5 minutos. Ou você pode aumentar um pouquinho a mais também, né? Estuda 30 minutos e aí descansa 10 minutos. Aumenta um pouquinho o tempo de descanso também, porque o tempo de descanso ele precisa ser proporcional ao tempo de estudo, né? Então, se você está estudando por um tempo maior, aumenta ali uns 5 minutinhos a mais no tempo de descanso. Então, começa por uma meta pequena, inclusive isso é muito importante. Isso também entra como uma outra questão aqui de estudar, né? As pessoas às vezes querem colocar uma meta muito grande. Não, comece colocando metas pequenas. Então, por exemplo, 2 blocos do Pomodoro de 15 minutos. Vou estudar 15 minutos, descansar 5, estudo mais 15, pronto, finalizei. Assim eu estudo pelo menos meia hora. Comece por algo pequeno, ok? Então se organize, faça esses blocos, né, de Pomodoro. Aqui o interessante é que você possa colocar, inclusive, um alarme, né, no seu celular. E tem também aplicativos hoje em dia que você consegue colocar. Tem vários aplicativos nesse sentido do Pomodoro que você programa, né, o aplicativo para despertar no horário que você terminar de estudar. Ele desperta também quando finalizar o seu tempo de descanso. Então você consegue programar tanto aplicativos como você pode organizar o seu próprio alarme para despertar, né? Então, você começou a estudar, coloca um alarme daqui 15 minutos, vai entrar pro tempo de descanso, coloque alarme também. Não se engane achando que, eu vou ficar aqui mexendo no celular por 5 minutos, daqui a pouco eu volto a estudar. Isso vai ser muito difícil de acontecer. Então, coloque um alarme para você se lembrar, porque né, o tempo passa ali no celular quando você vê, você tá lá por mais tempo do que 5 minutos. Então, coloque um alarme para te ajudar a monitorar de fato. A outra técnica é anotar. Anote, escreva, grife, né, os conteúdos. Isso é uma forma de você estudar ativa. Uma forma passiva de estudar é você ligar, né, uma aula, por exemplo, ou que seja uma leitura também, e ficar de forma passiva ali, passando o olho, lendo ali aquelas palavras, ou assistindo ali aquela aula. Não, tente tornar o seu momento de estudo algo um pouco mais ativo. Então, se você está assistindo uma aula, vai
fazendo anotações. Se você tem uns slides, né, impresso ou no tablet, vai grifando ali as partes importantes, puxa uma setinha, anote algo que você acha que é importante, que é interessante para você. Se você estiver lendo, você pode usar marca-textos, post-it, né? Cola post-it no próprio livro e resume ali aquilo que você leu, aquilo que você acha que é importante. Marque a página, né? Utilize marcador de páginas. Então, tente utilizar coisas que vai fazer com que você estude de uma forma mais ativa. Aqui é importante que você se engaje de fato nos estudos. Ficar lá lendo o livro, passando o olho, você não está se engajando, você não está aprendendo, você não está absorvendo de fato, e é muito mais fácil você se distrair. Quando você estuda de forma ativa, com tudo isso que eu estou falando aqui, você foca mais, você consegue se concentrar naquilo, porque você está lá escrevendo, além de estar assistindo a aula, ou porque você está grifando, além de estar lendo, né? Então isso faz com que você consiga ter mais foco e mais concentração. Sobre músicas, né? Muitas pessoas às vezes me perguntam, Aline, música funciona para estudar? Aquelas músicas de fundo, né? Tem até alguns ruído branco, essas coisas assim. Olha, não é que funciona. Isso na verdade vai depender muito da sua preferência. Pode funcionar para algumas pessoas e pode não funcionar para outras pessoas. Então teste, observe, veja se você gosta daquilo, né? E se você gostar, não tem problema nenhum. Você pode usar aquelas músicas desde que não tenha letra, né? Desde que não tenha conteúdo, porque se tiver uma letra, você vai se perder na letra e isso vai tirar sua concentração. Então tem que ser uma música em que tenha somente o toque, a melodia, né? Você pode utilizar também aqueles barulhos como chuva, água caindo, né? Riachos, cachoeiras, coisas assim, enfim. Então você pode sim utilizar, mas isso vai da sua preferência. Teste, veja se aquilo funciona para você. Não funcionou, deixa aquilo de lado. Funcionou, continue utilizando. E por último, né? Uma outra dica que eu quero dar aqui para você é se organize e se prepare para o seu momento de estudo. O que pode acontecer de você começar a estudar, mas aí de repente dá sede, aí você tem que levantar, pegar água, aí você quer ir ao banheiro, você tem que parar para ir ao banheiro. Então se organize, se prepare para aquele momento. Você vai fazer um bloco do Pomodoro, como eu, né, falei aqui da técnica Pomodoro, se organize para iniciar aquele bloco. Vá ao banheiro antes, pegue uma garrafinha de água, né? Eu fico sempre aqui com uma garrafinha de água, inclusive, do meu lado, enquanto eu tô atendendo, trabalhando. Organize a sua mesa também, se você tá com muita coisa acumulada. Tudo aquilo pode ser estímulo, né, para te distrair. Então dê uma limpada na sua mesa, tira o que você não vai usar, organize as suas canetas, né, que você for utilizar para grifar, para anotar. Então deixa elas tudo ali próximo de você, enfim, se prepare o seu ambiente para que você possa de fato começar a estudar, ok? Bom, então era isso as dicas. Como eu falei, não existe nenhuma técnica mágica e como você pode ver aqui no meu vídeo também, eu não dei nenhuma técnica mágica, nenhuma fórmula mágica, porque de fato não existe. Qualquer técnica aqui que eu te der vai envolver um esforço para que você possa colocar em prática na sua vida. Mas se você colocar, essas técnicas podem te ajudar. Então era isso para esse vídeo, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário. Não deixe de se inscrever no meu canal, porque toda semana temos vídeo novo por aqui.